E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo, pois é, nesse sábado aí teremos um confronto muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians contra Atlético Goianiense, confronto contra o Lanterna em casa. Um jogo que se o Corinthians não ganhar, eu vou surtar. Né? Sim, eu vou surtar e eu tenho certeza que outros surtarão comigo, né? Porque, olha, se não ganhar do Lanterna, vai ganhar de quem, né? Mas enfim, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians, ou uma escalação que eu, pelo menos, utilizaria para enfrentar o Atlético Goianiense aí, jogo em casa, tá? Lembrando que o Corinthians não conta com o Ramalho, ele tá suspenso, não joga. E o Ramon Dias, o técnico, também tá suspenso, então é o Emiliano Dias que vai comandar o time na beira do gramado, né? Então, uma escalação que eu utilizaria para esse jogo é essa aí, né? Com Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Kaká, Matheus Bidu, José Martinez, Charles, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Thales Magno e o Memphis Depay, tá? Eu tenho diversas dúvidas sobre essa escalação, ou se o Ramon Dias pensa em escalar um time mais ou menos parecido com esse, né? A minha dúvida, por exemplo, na lateral direita, ou é o Fagner ou é o Mateuzinho, porque o Ramon Dias vem intercalando, né? Um jogo joga o Fagner, o outro o Mateuzinho. Então, eu utilizaria o Fagner, mas não me surpreenderia se o Mateuzinho iniciasse, né? A zaga, eu imagino que seja essa, Kaká e Félix Torres. Não precisa entrar com 3 zagueiros. Não precisa, é um jogo contra o Lanterna, cara, em casa. Não precisa entrar com 3 zagueiros. Aí eu acho que o Matheus Bidu volta pra lateral. Aí o José Martinez e Charles. O Igor Coronado, eu tenho minhas dúvidas assim. Eu iniciaria com o Coronado. Eu daria uma sequência como titular pra ele. Mas eu imagino que o Coronado talvez inicie no banco. Mas eu colocaria ele como titular. Aí no ataque vem Thales Magno, né? Tudo bem, o Thales Magno... Ele não foi bem na terça, perdeu gols ali que não poderia perder, mas foi um jogo abaixo dele. Eu acho que ele ainda não merece ser crucificado por causa disso, ele vem fazendo bons jogos, o Thales Magno. Então eu continuaria ele no time aí. E o Depay, né? Eu não sei se o Depay ele tá pronto pra começar jogando, essa é a minha dúvida. Por causa do físico dele. Eu não sei se ele vai entrar no segundo tempo, se ele já vai iniciar. Eu já coloquei aí de titular. Eu já coloquei. Mas eu não tenho certeza se ele tá pronto para iniciar o jogo ou vai entrar no segundo tempo, tá? Mas é um time que eu utilizaria, tá? É um belo time, hein? Eu acho. Um belo time, hein? Cheio de reforços aí do meio do ano, né? O Martinez, o Charles, o Thales Magno, o Depay, enfim. Bom, galera, vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e o Atlético Goianiense, né? Tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Atlético Goianiense. Eu tô no site do meu timão. E ao todo na história, 21 jogos com 9 vitórias do Corinthians, 6 do Atlético e 6 empates, né? Corinthians tem vantagem aí no confronto. 52 gols no confronto, 31 do Corinthians e 21 do Atlético Goianiense. Corinthians e Atlético por estádios, eles mais se enfrentaram na Neoquímica Arena, hein? Ó, 6 jogos e o Atlético tem uma vitória a mais. Por incrível que pareça, cara. Os caras têm 3 vitórias contra 2 do Corinthians, gente. Vocês acreditam nisso? Pois é. E 2 dessas 3 vitórias foi no começo do Silvinho pelo Corinthians. Vocês lembram? Lá em 2021... O Silvinho iniciou contra o Atlético em casa na época da pandemia, perdeu de 1-0 pelo Brasileirão, aí jogo num fim de semana, né? Aí no meio de semana enfrentou de novo esses caras em casa, mas pela Copa do Brasil. Aí o placar foi maior, 2-0, né? Esse Silvinho, na primeira semana dele, 2 derrotas pro Atlético Goianiense em casa, cara. Meu Deus do céu. E a outra derrota foi em 2017, perdemos de 1-0 em casa. Corinthians, que era o líder, o Atlético tava na zona de rebaixamento, eu acho, esse ano, né? A gente perdeu de 1-0. Eu lembro bem daquele jogo, o Casim foi titular, perdeu um monte de gol, meu Deus do céu. Ai, Corinthians, mano. Tem mais derrota que vitória contra o Atlético Goianiense, cara. Em casa, mano.
Espero que empate nesse retrospecto aí nesse sábado, né? Pelo amor de Deus. Corinthians e Atlético Goianiense por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 15 jogos, e o Corinthians com 2 vitórias a mais, aí 6-4. E Copa do Brasil, foram 4 jogos, e os caras têm 1 vitória a mais. O último confronto foi em 2022, que a gente eliminou eles nas quartas, né? Com 4-1. E com direito a hat-trick do Yuri Alberto, né? Acho que foi o único hat-trick do Yuri Alberto pelo Corinthians. Foi justamente contra o Atlético Goianiense, né? Enfim, teve esse confronto em 22 e o outro confronto foi em 21, né? Que a gente foi eliminado. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético Goianiense, né? E o maior é ele, Yuri Alberto. 6 gols em 4 jogos, hein? Olha... Se o Yuri Alberto merece iniciar esse jogo, hein? Se o Yuri Alberto merece iniciar esse jogo, mano. O cara é carrasco do time do Atlético, hein? 6 gols em 4 jogos, hein? Mas enfim. Aí depois vem Yarley, Rivelino, Zag, Índio, Leandro Castan e William. 2 gols cada um. Mas olha o Yuri Alberto, hein, mano? 6 gols em 4 jogos. É porque ele marcou um hat-trick em 2022 pela Copa do Brasil, no 4-1. Ele marcou 2 gols no primeiro turno esse ano. E um outro gol foi no Brasileirão 2022, né? Ele marcou na vitória de 2-1 também. Yuri Alberto crava contra o Atlético Goianiense, hein? E tá aqui. O primeiro confronto entre Corinthians e Atlético aconteceu em 19 de junho de 58, a 66 anos. E o Corinthians goleou por 4-0, um amistoso. E... foi justamente o primeiro confronto entre eles que foi a maior goleada do Corinthians no confronto, esse 4-0, a maior goleada do Corinthians contra o Atlético Goianiense. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético, 5 jogos, durou de 2011 até 2017, né? Enfim, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e o Atlético Goianiense, né? O último jogo, o primeiro turno do Brasileirão esse ano, foi 2-2. A gente abriu 2-0, cara. 2-0, tomamos um empate. Meu Deus do céu. Aí teve no Brasileirão de 22, vencemos 2-1. Aí na Copa do Brasil, né? Perdemos 2-0 na ida e fizemos 4-1 na volta. E eliminamos eles nas quartas de final, né? Bom, os últimos 2 jogos em Itaquera, 2 vitórias do Corinthians, né? Então é um bom retrospecto aí recente, né? Enfim, esperamos que a gente empate no retrospecto histórico na arena, porque tá 3-2 pra eles em número de vitórias, né? Oh, meu Deus. E agora vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Estamos na 27ª rodada. Ai, meu Deus do céu, tá acabando, gente. Tá acabando. Estamos na 18ª posição com 25 pontos. A situação é crítica ainda. Oh, meu Deus do céu. Eu não preciso nem falar o que vai acontecer se o Corinthians não ganhar esse jogo, né? Eu não preciso nem falar. Se não ganhar esse jogo, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vencendo, por exemplo, a situação continua crítica. Imagina se não ganhar. E assim, o máximo que a gente pode atingir nessa rodada é um 16º lugar. Porque não passa o Criciúma, por exemplo. Porque iríamos a 6 vitórias se a gente ganha. Se o Criciúma perde pro Atlético Paranaense... permanece com 28, porém 7 vitórias. Uma vitória a mais que o Corinthians, por exemplo. Então, não passamos o Criciúma nessa rodada. Só Vitória e Fluminense se eles tropeçarem e a gente ganhar. E nessa rodada, Vitória e Fluminense jogam no mesmo dia que o Corinthians, né? Nesse sábado, no mesmo horário que o Corinthians, tem Vitória e Juventude, que é o confronto direto, né? Olha, como o Juventude já tá um pouquinho desgarrado aí, tá com 32 pontos, eu acho que talvez seja melhor o Juventude vencer esse confronto. O Juventude já desgarrou, né? Tá com 32 pontos. Então talvez uma vitória do Juventude ou até um empate, vai. Um empate é bom. Se o Vitória ganhar... É que o Juventude fora de casa é uma merda, né? É uma merda o Juventude fora de casa. Enfim. E aí tem o Fluminense contra o líder Botafogo, né? O Botafogo, beleza, tá pensando em Libertadores, assim como o Fluminense. Os dois estão pensando em Libertadores. Mas o Botafogo tá defendendo a liderança, né? E a porcada tá na cola. Então, Botafogo, pelo amor de Deus, cara. Ganhando no Fluminense, pelo amor de Deus, velho. Se a gente ganha do Atlético Goianiense e o Fluminense empata, deixa eu ver. A gente não passa do Fluminense se eles empatarem e o Corinthians ganhar. Por causa do número de vitórias, né? Que eles têm mais que a gente. Então, pra passar o Fluminense e sair da zona de rebaixamento, precisamos vencer, o Vitória tropeçar e o Fluminense perder o seu jogo. Olha o buraco que a gente se enfiou. Que beleza, hein?
É bom que no sábado ainda a gente pode sair da zona, né? Porque Vitória e Fluminense jogam. Então, se a gente ganhar e eles tropeçarem, a gente sai da zona, né? Mas uma vitória, pelo menos, do Corinthians já ajuda pra cacete, né? Porque no próximo... na próxima rodada, no caso, temos simplesmente o São Paulo e Corinthians lá em Brasília, né? São Paulo e Corinthians. Aí é um clássico, né? Aí depois temos outro confronto em casa, que será contra o DVD, que é o Internacional. Olha, nos próximos 3 jogos dá pra fazer pelo menos uns 7 pontos. Ganhar os 2 jogos em casa, empatar contra o São Paulo. Aí iria a 32. Aí ficaria bem mais tranquilo, cara. Enfim. Bom, vamos falar mais um pouquinho desse confronto aí contra o Atlético. E galera, é o seguinte. Talvez muitos de vocês estejam pensando assim, né? Caramba, vai ser fácil. É o Lanterna, não ganha de quase ninguém. Vamos ganhar tranquilo esse jogo. Gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente sabe muito bem que qualquer time merda, sempre que vem enfrentar o Corinthians em São Paulo, quer embaçar com a nossa vida. Quer dar vida contra o Corinthians. A gente sabe. Não adianta pensar, o Atlético perdeu pro Vitória em casa, então vamos golear fácil. Não adianta pensar assim, não vamos golear fácil. Pode até acontecer, mas eu duvido. Eu tenho certeza que o Atlético vai querer entrar em campo dando a vida. Tenho certeza. Vai querer embaçar com a nossa vida de qualquer jeito. E não me surpreenderia se o goleiro dos caras virasse o Neuer pra cima da gente, porque acontece isso direto. Não me surpreenderia. Então o que eu espero do time do Corinthians, a postura e a atitude dentro de campo, é manter os pés no chão, com humildade, entre focado, entre concentrado. De maneira nenhuma, entre em campo achando que vai ganhar de qualquer jeito. Não entre em campo assim. Porque se entrar em campo assim, periga da gente não ganhar. Mesmo sendo lanterna. Não adianta a gente chegar aqui e falar, os caras não prestam, né? É um timinho merda, não adianta. Tem 11 jogadores do outro lado. Tem que saber respeitar o adversário, tem que saber respeitar os 11 do outro lado, certo? E tem que ter os pés no chão, tem que entrar focado, tem que entrar concentrado, que nem foi contra o Flamengo. Tem que entrar assim, mordendo, se impondo, tendo atitude, indo pra cima, sabe? Não adianta achar que vai ser fácil, porque não será. Certo? Não adianta a gente chegar aqui e menosprezar o adversário, mesmo sendo lanterna. E principalmente os jogadores. Os jogadores não podem menosprezar o adversário, achando que vai ganhar de qualquer jeito. O gol vai sair a qualquer hora. Não vai sair. Não vai sair. Sempre que o Corinthians entra com essa postura, se ferra no final. E uma coisa muito importante, a gente não pode tomar 1 a 0. É uma coisa que eu venho reclamando aqui, que o Corinthians vem melhorando nesse quesito nos últimos jogos, mas o Corinthians tem que abrir o placar. Tem. Não pode tomar 1 a 0. Sair atrás de novo, correr atrás do resultado de novo, vai ser uma merda. O Corinthians tem que abrir o placar. Não pode correr, não pode correr riscos, não pode. Tem que fazer 1 a 0. E principalmente não pode tomar gol no início do jogo. Parou de fazer isso, graças a Deus, nos últimos jogos, mas não pode voltar a fazer essa merda. Como aconteceu contra o Juventude, por exemplo, no Brasileiro. Não pode tomar gol no início e não pode tomar 1 a 0. Tem que abrir o placar. Tem que fazer 1 a 0, jogar com tranquilidade, jogar focado que a gente ganha esse jogo. Certo? Não toma 1 a 0, Corinthians, pelo amor de Deus. Não tem que correr atrás do resultado. Jogue focado, concentrado, faça 1 a 0, se puder faça 2 e vence esse jogo. E outra, ninguém aqui tá exigindo goleada. A gente tá falando de 1 a 0, cara. Só vence esse jogo. Em teoria, até deveria golear. Porque joga em casa, pega o lanterna, até deveria golear. Mas ninguém tá exigindo isso. 1 a 0 tá bom. Gol contra, gol de bunda, gol de tiro de meta do Hugo Souza, não importa. Não importa como vai ser o gol. Só vença. 1 a 0 tá bom. 3 pontos, já era. Certo? É isso aí. Meu palpite pra esse jogo, vou postar em 2 a 0, tá? Eu disse que 1 a 0 tá bom, mas eu vou postar em 2 a 0, tá? E eu vou postar em gols do Rodrigo Garro. Como o Memphis vai estrear, eu vou postar em gol dele, vai. Vai que ele marca na estreia, pra começar com o pé direito. Então, Rodrigo Garro e Memphis Depay marcam 2 a 0 Corinthians, é o meu palpite, tá bom?
Então é isso aí, coloque aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 2 a 0, gols do Garro e do Memphis Depay, beleza? E é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, ganha esse jogo, pelo amor de Deus!